Alô, Fernando! Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Acabando boa o ano, hein? madrugada. Acabando o ano. Exatamente. Foi um bom ano, né? 2020. Pô, acho que a gente sobreviveu 23, 2024. 22. Não, é porque esses já passaram. Eu tô falando os que agora chegamos em 2024. 2025. Não, tá maluco. 2024 que nós estamos. Claro. Isso, exatamente. Você sabe, isso acontece quando você tem 50 a mais, às vezes você cai de paraquedas no ano errado. Hoje a gente vai, como o Doc estava dizendo, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente acaba fazendo pouco, é isso? Então, com mais de 50, é melhor falar de sexo, porque fazer que é bom já não é tão Não frequente. sei, é você que está dizendo, Não Doc. sei. Vamos ver o que a doutora fala. Olha só quem está aqui conosco, Gabriela Dias, sexóloga, palestrante, veio de Santa Catarina, Tubarão, em Santa Catarina. Que alegria te receber aqui, bem-vinda. doutora, Eu um estou prazer muito receber honrada. você. Falar de sobre estar sexo aqui. com respeito e consideração. Aliás, você contou uma piada que eu queria que você contasse pra gente. Eu ouvi ela numa piada, numa palestra que eu fui fazer para senhoras. Ela muito empolgada, queria contar uma piada. E aí eu falei, não, pode falar. Você sabe qual é o melhor amigo do homem? Aí eu falei, não. Ela assim, o pinto. Eu falei, nossa, eu deveria saber que era o pinto, né? E eu, mas por quê? Porque ele morre 20 anos antes e ele espera pra morrer junto. E aí, Fernando, é 20 anos antes? Olha, eu tenho uma dúvida dessa A estimativa de vida está crescendo, né? Então, se os homens vão até Talvez 90... seja até mais tempo. Ó, a gente já né? teve aqui um urologista, andrologista, né? O Dr. Carlos Baltzer, veio falar sobre impotência e tudo. E não é assim, não. 50 tá longe de Com começar a certeza. falhar. E hoje tem, se for preciso, ainda tem um monte de subterfúgios, né? E é muito legal essas analogias, né? O livro dela, né, Doc? O livro da Gabriela Dias, olha. Homem, micro-ondas e mulher, fogão a lenha. Aí você logo completou, né? Porque A mulher do fogão a lenha demora para esquentar, mas também demora para esfriar, né? É isso aí. O calor é um calor E mais o- consistente. E o micro-ônibus? É micro-ônibus? Não, micro-ondas, cabeção. Você aperta o botão, ele liga, mas também desliga, já tá gelado de novo. Lá no miolo tá gelado, tá congelado ainda. Não esquenta direito. Põe uma empadinha lá para congelada. Não vai ficar boa. Agora põe no fogão a lenha para ver. Rapaz. Mas tem que escolher a lenha. Queima. Boa analogia. É muito isso boa. mesmo, Gabriela. E tá mudando, é isso, cara? Tá mudando. A gente precisa conversar sobre isso, porque a sociedade, ela trabalha de que o homem nunca vai falhar, ele nunca vai negar, e ele sempre tem que estar pronto para o sexo. E a mulher, por sua vez, ela precisa acreditar que ela não gosta de sexo. A mulher que gosta de sexo, hoje eu tenho algumas pessoas que procuram na terapia sexual, eu tô aqui porque as minhas amigas dizem que eu tenho um problema, porque eu gosto de sexo. Eu digo, não, você não tem problema, né? Você tem um privilégio, né? Infelizmente, hoje, a cultura, ela trabalha dessa forma. Então, hoje, eu tenho atendido muitos casais onde a mulher que tem vontade e o homem não. Então, esse grande desequilíbrio, né? O fato de um querer muito e o outro não, a mesma forma, quando é o homem que quer muito e a mulher não, é o equilibrar esses pratos que vai, de fato, tornar a relação um pouco mais saudável. Mas nós precisamos entender que aquilo que acomete, né, o homem ou a mulher, em relação à libido, pode acometer os dois. Isso independente da idade do casal? Independente. Eu atendo desde jovens, que às vezes só namoram. Em relação à libido, é mais mulheres, né? Ainda tenho homens, mas é mais mulheres. Eu atendo meninas de 18, 19 até 60. Hoje é a idade máxima que eu tenho é 63, Quer dizer, assim, o 64. degrau entre o homem e uma mulher, por exemplo, uma menina muito jovem, casou com um cara muito mais velho, ela ainda está com a sua plena forma, vamos dizer, hormonal, com tudo em cima, e ele já está ali no declínio, Eu vou te cansado. dizer que os casos que eu tenho de discrepância de desejo, onde é a mulher que deseja mais, nenhum foi nessa situação. Olha só que interessante. Todos com a mesma idade, né? E claro, o homem a gente precisa entender que ele é mais introspectivo, ele é mais fechado. Então, os homens que têm muita dificuldade de lidar com problemas no ambiente de trabalho, na vida pessoal. Mas entre acaba os homens, afetando a mas libido. esse não é um assunto masculino. Isso não é, a gente já falou aqui algumas vezes, Doc. A gente não discute isso em mesa de boteco, a gente não discute isso com os pares, com os parceiros. E o fato da gente não se comunicar sobre o assunto é um problema. As mulheres falam sobre isso. Muito, porque, por exemplo, eu atendo mulheres que transam só no escuro. E aí a gente começa a conversar, algumas têm dor em determinadas posições e não quer que o marido saiba, porque tem medo da reação dele. Ou seja, você se relaciona intimamente com alguém e você não tem coragem de falar sobre uma posição que te causa dor, que te causa um desconforto, mas por quê? Tamanha problemática em relação ao assunto. Antes mesmo de eu falar, eu já crio um monte de coisa na minha cabeça, mas o que ele vai pensar?
né? Será que ele vai achar que eu não gosto mais dele, que eu não o amo? Enfim, né? Infelizmente, nós não aprendemos a falar sobre esse assunto. E aí, por isso que hoje, né, eu sou uma pessoa que falo tanto sobre educação sexual, porque para mim é a base. O fato da gente não ter tido orientações nos tornou sobreviventes. Esse é um assunto bem delicado, porque hoje mistura-se educação sexual com cunho político, com política de gênero, com se você é de esquerda ou de direita. Então, aí eu te pergunto, a educação sexual tem alguma coisa a ver com educação de gênero, com imposição de gênero? Então, na verdade, eu acho que se a gente fizer o básico, né, de orientar os nossos filhos, educação sexual na cabeça das pessoas está enraizada que tem que ser na adolescência. Só que na adolescência eles já sabem mais do que nós três aqui nessa mesa. E de uma forma toda inadequada. Não, o Fernando sabe bastante, hein? Eu ia comentar como foi deficiente a minha educação sexual. Eu tenho um episódio que também eu estudava no Colégio Batista. Depois eu até queria comentar, você é uma cristã, né? Sim. E, enfim, uma sexóloga cristã, vamos falar dessa convergência, mas eu estudava num colégio evangélico, existia uma pressão muito grande, não se falava sobre isso, e junto com os meus amigos, a gente fez uma pesquisa para saber o que era mods. Ai, E meu para Deus. que era usado aquele negócio rosa, grande, um envelope grande que ficava nas farmácias. A gente lia o manual de A instruções. descrição e não conseguia entendia. Entender nada. A gente já tinha lá os 19 anos, sabe? Olha só. 19 para 20 anos. Que mentira. Eu estudei num colégio não. jesuíta Enfim, e tive aula de educação sexual no Olha, Colégio São Luís, aqui em São incrível. Paulo. Mas era assim também, era uma coisa... não, a gente não tinha isso, não. Você imaginar, porque é simples. Olha, a Mods é o nome da marca, né? Absorvente. Absorvente. A mulher tem um organismo diferente do homem e todo mês ela vai precisar usar isso. Com crianças, como que eu oriento, né? Porque as amigas têm filhas aí de 3, 4 anos e até meninos e... Gabi, me socorre. Meu filho entrou no banheiro, viu aquela sangria, meu Deus do céu. Eu falei, sai daqui, né? Eu tenho umas amigas assim que, meu Deus, tudo que se trata de sexualidade, como é que eu vou fazer, né? E eu digo, gente, é tão simples. Assim, você vai explicar pra criança que assim como a casa precisa ser limpa, né? Tem que fazer uma limpeza, o nosso útero é uma casa, onde a criança cresceu, se desenvolveu. E essa casa precisa fazer uma limpeza que sai em formato de sangue. Só que esse sangue é vida. Esse sangue é saudável, é uma coisa boa. Mostra que ali tem vida. Então, você explica para a criança que essa limpeza acontece uma vez por mês, que a mãe não tem dor, né? Não precisa Você está amedrontar. considerando um menino e uma menina, os dois. Os dois, né? não Os importa. dois, O nome os disso é dois. educação menstrual. Então, assim, quando você trabalha essas questões, isso é educação sexual. A própria OMS, ela coloca que a sexualidade é uma energia de vida. Nós precisamos dela não só para nos relacionarmos sexualmente, mas para nos relacionarmos como pessoa. Ela nos move, ela faz a gente ser tocado, ser amado, sentir. Tanto que hoje eu trabalho, por exemplo, na terapia sexual de casal, o casal que não está bem, essa energia ela não perpassa. Então é uma casa que muitas vezes está sofrendo, de fato. Porque nós precisamos dessa liberação hormonal. Esses hormônios que a gente libera através da relação sexual, tudo tem a ver com a sexualidade. Então é muito importante a gente entender que, a gente entendendo a sexualidade, diferenciando do sexo, que é a relação sexual, a gente consegue entender o quanto a nossa vida ela precisa disso. E hoje, por exemplo, com 50 a mais... Eu trabalho com alguns casais que estão apresentando disfunções sexuais, às vezes acima de 60. Só que a sexualidade, como ela é uma energia de vida, não necessariamente é só a relação sexual. E é onde a gente encontra muito embate, porque dependendo das criações, os valores, os princípios, na cabeça ainda de muita gente, se não houve penetração, não é sexo. Então, como que você trabalha com uma pessoa que está apresentando disfunção? Esbarra num pecado. Para muitas vezes, esbarra em crenças, valores, coisas que foram construídas com o passar do tempo, porque na verdade todas as práticas sexuais são sexo. Eu recebi uma jovem, uma adolescente, na verdade, pelo Instagram, 16 anos, pedindo socorro, pedindo ajuda. Porque ela estava grávida, mas ela nunca havia mantido relações sexuais vaginais. E aí eu falei, eu preciso entender um pouco melhor isso. E aí ela falou, faz 2 anos que eu me relaciono pelo ânus com o meu namorado. E eu acredito que desceu e eu estou grávida. E assim, qual é o conceito de virgindade? Porque ela começou a conversa dizendo que era virgem e estava grávida. Então a gente precisa entender que os conceitos também mudaram. E a gente precisa mudar também a nossa cabeça. Então hoje um dos meus maiores desafios é, principalmente em casais que apresentam disfunções sexuais, como por exemplo o homem às vezes perde a ereção. E até a gente conseguir ajudar, porque o homem tem uma dificuldade de buscar por ajuda, né? Então, muitas vezes, essa mulher traz o marido, tipo, eu não quero me separar, eu amo meu marido, meu casamento, mas ele não quer ir no urologista, o que eu faço?
E aí, assim, a gente vai aos poucos trazendo, né, a informação, trazendo a clareza da importância que essa área tem na vida, não só dela, mas dele também. Apresentar uma disfunção sexual não é um diagnóstico de morte, né? A gente pode buscar por ajuda, tem muitos recursos, como tu falou. E como você estava dizendo, né? Olha só, qual é o conceito de virgindade dessa moça? Né? E qual é o conceito de pureza, de pudor que ela desenvolveu na cabeça dela? A vagina, o resto. Exatamente. E o casamento em si, esse ritual, o branco do casamento, o fato do pai entrar com a noiva e entrega para o marido, né? Tudo isso hoje, no século XXI, né? Beira coisas assim muito distantes do que a gente pensa ou a maioria pensa, não é? São conceitos, né? Eu, por trabalhar num assunto que é um assunto tabu, né? É um assunto muito difícil. Então, hoje eu falo em muitas igrejas, por ser cristã, eu falo em escola, eu falo em empresa. Então, eu sempre caminho, eu escolhi, né? Caminhar pelo caminho de respeito. Então, hoje, quando uma pessoa chega no consultório e fala, olha, eu tô aqui porque, né, meu pênis não tem mais ereção, eu amo a mulher, mas eu não quero divorciar, só que eu também não quero ir no médico, então, o que a gente faz? Só que eu vejo que no caminho, essa pessoa tem os valores baseados de que o sexo é só penetração. Então, pra mim, acabou. E o que eu posso fazer pra satisfazê-la só? Então, e aí? Bom assunto pra gente aqui pra falar. E aí? Então, aí a gente pode começar a trabalhar que as práticas sexuais, elas envolvem muitas outras coisas. Uma massagem, um beijo de língua, porque a maioria dos casais, né, tem muitos casais que depois de 5 anos de relacionamento já não se beijam mais de língua. Isso vai acabar até melhorando a disfunção dele. Na maioria dos casos, a gente tem muita melhora simplesmente por retrazer a conexão para esse casal. Por ajudá-los a entender que o beijo, ele tem o poder de molhar o gramado lá de baixo. Então, assim, um beijo, né, bem dado. Mas aquele beijo, hein, não vem com beijinho, não. Não, eu brinco, né? Quando é o casal, eu falo, vocês se beijam? Aham, então beija que eu quero ver. E aí fica um olha pra cara do outro, aí dá uma bitoquinha. Ai, que linda essa bitoca no cachorro. Pode dar, né? No cachorro, pode dar na mãe, na avó. Agora, o casal é desentupidor de pia, né? É aquele beijo de arrebatar. Aquilo ali que quem tá vendo pergunta, vai comer aqui ou vai embrulhar? Vai levar pra casa, sabe? De preferência no quarto, né? Nada de ir em lugares públicos, né? Porque a gente... A não ser no consultório. Não, também não. A gente precisa, né, ter esse respeito, né? Hoje a gente sabe que uma das coisas que erotiza, né, as crianças é justamente... situações como essa. Então, hoje, por que fala-se tanto sobre as telas? A importância da supervisão. Porque a criança tá lá, às vezes por um comando de voz, beijo na boca. Vamos supor a criança que tem a curiosidade de saber como é. Não vai vir um beijo cinematográfico de novela, vai vir uma cena pornográfica. Hoje os estudos trazem que o primeiro contato com a pornografia está se dando aos 7 anos. Isso é muito problemático. Se nem para adultos esse tipo de conteúdo é indicado, como que vai ser indicado para criança? Então, a gente precisa avaliar algumas coisas. E a falta da informação ainda é muito grande. A pornografia é um assunto interessante, principalmente também para essa geração 50+. Sim. E quando você começa a pensar pornografia como um substituto da relação sexual, pornografia como vício, pornografia com um componente variadíssimo. O comprometimento cerebral é muito sério. Tem muita gente com 50 anos que está sozinha, muita gente separada, que não casa de novo... ou que não está numa relação, Sim. especialmente prolifera-se muito os aplicativos e o sexo eventual. Como que funciona isso dentro da sua prática do dia a dia, doutora? Então, tem gente viciada em sexo eventual? Tem, e aí a gente sabe que, assim, infelizmente, quando você se expõe, não a aplicativos onde você vai encontrar pessoas, não é sobre isso. Mas quando você se expõe, por exemplo, a assistir filmes, né, e o ato de assistir e se masturbar, você vai condicionando o seu sexo que o prazer ele tem que vir dessa forma. E aí eu tenho alguns casais que, tipo, os 2 divorciados, depois de um tempo sozinhos, se encontraram e aí começa a apresentar alguns problemas, porque não consegue mais ter uma penetração. O prazer tem que vir na mão, daquele jeito e daquela forma. Então a gente precisa entender que o grande X da questão, né, a grande solução para a nossa sociedade hoje é o equilíbrio. Nós somos uma sociedade um pouquinho desequilibrada, né? A galera, quando começa a praticar algo, perde um pouco da noção. Então, hoje eu sou estimulo muito, até pelo fato de ser cristã, que as pessoas aprendam a entender a importância da atividade física, né? A solução do problema não está nisso, né? Nós não somos feitos só disso, né? Então, assim, a pessoa, ela tem uma vida fora, né? O seu quarto,
àquele momento. Então, por exemplo, na prática da atividade física, a gente faz a mesma liberação dos mesmos hormônios, numa quantidade menor, que após um orgasmo. Então, você vai estar cuidando da sua saúde, você vai estar fazendo essa liberação dos hormônios, que é um grande problema, principalmente para a galera mais jovem, né? Que tem esse afoito, né? Meu Deus, eu não consigo, eu me sinto abafado. Então, a prática da atividade física é ótima nesse sentido. O Doc falou uma coisa importante aí desse vício, que hoje tem uma diversidade muito grande, né? E às vezes o vício é exatamente a diversificação, Sim. a multiplicidade dos parceiros, o que também é um risco muito grande, né? Porque dá uma certa inconsequência. Essa Então, aí inconsequência, depois- ela é interessante em algumas situações. Você fala assim, tudo bem, eu transo agora, mas também eu não tenho que me preocupar em o que isso vai levar, Sim. ou qual a consequência disso que aconteceu. O grande problema é que muitas vezes, quando essas pessoas decidem entrar no relacionamento, aí elas querem montar um robô, né? Elas querem, por exemplo, o braço daquele, o peito daquele, a boca do outro, o pênis do outro, sei. entendeu? Porque tem tanta diversidade. Que aí eu Uma quero vez- montar Uma vez uma turma de amigos fez um amigo secreto erótico. Era um amigo secreto que Ai, você tinha meu que dar um Deus. presente erótico. E um dos presentes era o seguinte, era um molde com alginato para tirar o molde do pênis do namorado, para poder, se der errado, você pelo menos guardar o pênis. Ai, Jesus Cristo, quanta criatividade. Não, juro, os caras se reinventam, né? Para guardar Você ganhou o quê? a memória. E eu ganhei alguma bobagem lá, nem me lembro. Ah, Era devia só ter era um coisa abridor de séria, né? garrafa em forma de pinto. Uma bobagem. Mas nesse período também nós estamos falando desse extremo, né, de uma variedade, né, aplicativos e tal, mas tem o zero também, né, a seca total como opção, Sim. né? E aí essas pessoas precisam ser respeitadas, né? É uma coisa que a gente precisa falar. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito acostumadas a olhar a vida pela sua ótica. Então, a pessoa que escolheu ficar, né, num casamento até que a morte nos separe, é uma escolha. A pessoa que escolheu ficar sozinha também é uma escolha. Então, ambos precisam ser respeitados. Não, casamento de 30 anos não existe mais, né? Isso aí, pelo amor de Deus, onde é que já se viu? Em pleno século XXI, você ficar casado esse tempo todo. Eu, por exemplo, me casei virgem, né? E sou casada com meu marido, que foi o único homem da minha vida até hoje, há 18 anos. Isso foi uma escolha, e pra mim, a melhor escolha da minha vida. Algumas pessoas, pelo fato de eu trabalhar com a sexualidade, pra elas é inconcebível esse tipo de escolha. Por quê? Porque não é a realidade delas, mas as pessoas precisam entender que, quando se trata da escolha do outro, ela é do outro, ela não é minha. Então, as pessoas estão muito E ninguém acostumadas. tem nada a ver com isso. Exatamente. Isso envolve escolhas sexuais, escolhas Tudo. afetivas, escolhas... Enfim, ninguém tem As nada pessoas a estão ver com a sempre escolha muito do outro. interessadas em primeiro saber para depois atacar, principalmente quando não é a minha realidade. A gente vê isso na maternidade, na paternidade, nas escolhas pessoais, nas escolhas profissionais. Eu sou enfermeira obstetra, trabalhei durante muito tempo fazendo partos, mas eu me senti vocacionada, chamada para trabalhar a sexualidade. Ouvi de muita gente, nossa, você pegou seu diploma e você jogou fora. Não. Hoje, fazendo palestras, eu me sinto muito mais enfermeira do que na época que eu estava dentro do hospital. A base da enfermagem é educação em saúde. É orientar as pessoas. E fazendo palestra, eu estou fazendo isso. No consultório, eu também estou. Mas é muito complicado. E na sexualidade hoje, o que eu vejo? Principalmente nos 50+, há muita comparação. Né? Então, o fulano de tal são casados há tanto tempo e, nossa, eles disseram que ainda transam 3 vezes por semana. Será? Hoje o sexo, ele virou uma moeda para muita gente de vanglória, né? Então, tem muita gente que conta muita coisa, mas não necessariamente vive. Eu atendo pessoas que, às vezes, estão em roda de amigos e as amigas falam, por exemplo, que transam todos os dias. E aí a pessoa, 1, 2 amigas, marcam consulta porque elas não estão fazendo. Então, elas estão fora desse padrão. Só que quem me diz que isso é verdade? E se for? Qual é o também. problema O teu se equilíbrio é o você teu não equilíbrio. puder? Exatamente. Então, o desmistificar hoje, principalmente na sexualidade, é entender que essa área te incomoda, o fato de você não conseguir se comunicar. Uma das frases que eu ouço muito é, nossa, você fala tão bem, mas você escolheu um assuntinho difícil, né? Pra mim, não é. O assunto, ele é difícil quando eu tenho um problema com ele. Porque nenhum assunto é difícil, na verdade. A partir do momento que você lê, que você consegue falar, que você consegue, né, de alguma forma se expressar com ele. Todo assunto difícil é porque ele revela algo que está guardado. Às vezes pode ser uma educação repressora, pode ser um abuso na infância. É muito comum, não vou dizer que é muito comum, mas eu já li que muitas mulheres de 50+ têm uma curiosidade de uma relação lésbica. Tem a curiosidade de fazer um triângulo amoroso com outra mulher, tem a curiosidade... Inclusive, algumas acabam tendo um relacionamento com uma mulher e depois, de um tempo, voltam a ter um relacionamento com um homem.
quanto isso você vê na tua prática diária? Por que você acha que esse fenômeno ocorre? Eu estou falando bobagem? Não, eu já ouvi sobre isso e assim, o que a gente lê e observa sobre isso é porque a mulher se sente mais acolhida quando está com outra mulher. Justamente porque, infelizmente, o machismo estrutural impede muitos homens de entender. Graças a Deus eu tenho bem poucos pacientes assim, a maioria, né, dos que procuram para terapia sexual são extremamente preocupados com o prazer da mulher, mas eu ainda recebo de vez em quando, né? Posso fazer nada, ela tem que fazer o dela, tem que garantir o dela, eu já garanti o meu, né? Então assim, poxa, a gente tá numa relação onde tem duas pessoas, então a empatia é o mínimo que a gente espera que, eu me preocupo com o teu, tu se preocupa com o meu. E muitas relações, elas não é uma via de mão dupla, é só única. Então, né, e na cabeça a gente já tem, como tu falaste, a questão religiosa, a religiosidade, onde eu recebo muitas mulheres, onde elas chegam com um discurso. A mulher, ela foi feita só para dar prazer ao homem, né? A mulher não foi feita para ter prazer. Onde é que Deus estava com a cabeça quando ele criou o sexo, né? E são frases que, às vezes, essas mulheres ouvem desde a infância. Então, é algo perpetuado por gerações. Se Deus não tivesse se preocupado com o prazer, ele não teria criado o clitóris. Ele não tem outra função no nosso corpo a não ser o prazer sexual. Tem 10.000 terminações nervosas. Pode levar uma mulher a muitos orgasmos em uma mesma relação. Então, a gente precisa desmistificar. Alguns conceitos criados precisam ser quebrados e construídos novamente. Mas é claro, falar é muito fácil, né? Quando a gente está com uma pessoa que viveu em um meio, ouvindo que é errado, que é sujo, que é feio. Eu entendo que as pessoas que orientam dessa forma, elas falam no contexto de proteção. Para que não faça, né? Enfim, para que se cuide. Só que nem todo mundo consegue administrar direito isso na cabeça depois, lá na frente. Em algum ponto esbarra esse conceito de pecado, entre muitas aspas, Sim. como, por exemplo, as relações homoafetivas, lembradas aqui pelo Doc, Sim. e como é que você lida com elas? Esse preconceito existe também, preconceito também, entre aspas, da sua parte? Não, na verdade, eu acredito em Deus e eu acredito que Jesus ama todas as pessoas, independente das suas escolhas. É claro que as minhas escolhas no consultório, né, aquilo que eu acredito, nem sempre ele está em jogo. Quando eu estou atendendo alguém, eu não estou para falar das minhas escolhas, eu estou para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, né? Então, assim, eu já atendi relações homoafetivas e geralmente os problemas são os mesmos das relações hétero. Então, para mim, como profissional, não muda. E eu acho extremamente importante a gente ressaltar o respeito, né? Como profissional, eu preciso respeitar a escolha das pessoas e quem me procura justamente porque está em busca de ser acolhida e de ter o seu problema de alguma forma ajudado para ser resolvido, né? Mas o que o Doc lembrou aqui, essa questão que ele levantou, é de uma possibilidade que em outras situações geracionais também não existia. Em alguns meios, alguns adolescentes que eu atendo se sentem até pressionados, porque de alguma forma, se você não experimentar, você não pode dizer que gosta, né? Se você não experimentou. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que a liberdade é algo que precisa também ser respeitado. Por exemplo, eu consulto alguns adolescentes que os pais levam porque começaram a namorar há 3, 4 meses e os pais entendem que não têm informações o suficiente para iniciar uma vida sexual. E você atende ele sozinho, sozinha, Sim. né? Mais uma consulta com o pai, com a família, depois Não. só com a criança, ou direto Não. o adolescente? A partir de 14 anos, né? É a Claro, consulta. E aí, assim, os pais geralmente dão as informações que eles julgam necessárias, mas assim, o adolescente de 14 anos é como eu falei, ele sabe tudo. O problema é que ele sabe tudo de forma inadequada. Então, esses dias eu atendi 15 anos, que iria iniciar a vida sexual, e aí eu perguntei para ele alguns conceitos, porque toda consulta ela precisa começar sabendo do ponto até o outro, onde é que ele sabe. Que ele sabe. Onde que ele tá, né? Pra mim poder entender. E assim, o adolescente, às vezes, eu não tenho vergonha alguma de dizer que tem alguns termos, algumas siglas que eles trazem que até eu, como profissional, desconheço. E eu não tenho vergonha alguma de dizer, peraí, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui, porque isso aqui eu não conheço. Aí eles morrem de rir, não, nem precisa pesquisar, deixa que eu te ensino. Aí falei, então tá, vamos lá, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei. É uma conta que não fecha nunca, né? Então, eu amo estudar. E aí, com esse adolescente, ele falou, eu até tenho vergonha de usar o termo que ele usou, eu vou adaptar, né? E eu falei, o que é sexo pra você? E aí ele olhou bem nos meus olhos e ele falou, então, é pênis na boca e pênis na vagina. Ele usou outro termo, né? E aí eu falei, Que delicado, menino. É muito. E aí eu falei, tá, e o que é a mulher pra você? Se a mulher foi feita pra isso. Pra botar o pênis na boca e o pênis na vagina. Aí eu falei, como é sua mãe? Aí ele falou, minha mãe é uma mulher maravilhosa. Você admira ela? Muito. Você acha que sua mãe foi feita pra isso? Ô tia, você tá avacalhando, né? Eu falei, eu? Não tô avacalhando. Se ela é a mulher que é uma referência pra você, você precisa pensar. A mulher não é só pra isso.
E, infelizmente, a pornografia, tu vê a pornografia desde os 8, 15 anos. Falei, pois é, a pornografia, ela traz esse problema. Porque ela coloca a mulher nesse lugar de... Ela é um objeto. Ela não serve pra mais nada, né? Não tem um cuidado, não tem um carinho, não tem um zelo. Então, assim, no relacionamento, aí eu comecei a trazer algumas questões. Não é legal ser abraçado, ser amado? Não é bom isso? Pois é, o sexo, ele não começa com pênis na boca nem com pênis na vagina. Ele começa com um beijo, com um abraço, deveria. Aí ele falou, mas assim, eu já tô esquematizando na minha cabeça como é que vai começar, porque já vamos começar no oral. Aí tu começa a ver que, na verdade, a mente tá tão cauterizada já aos 15 anos, por isso que é tão problemático para mim como profissional. A gente perceber que é uma geração que está sendo educada sexualmente pela pornografia. Então, mas a nossa geração, a minha talvez não, porque quando eu tinha 15 anos começou a AIDS. Então, a minha geração foi um pouquinho diferente. Mas a geração logo anterior aprendeu, teve educação sexual na zona. Uhum. Aprendeu com a tia fulana, com a não sei quem. Vamos iniciar esse moleque aí. Os primos mais velhos levavam ele no negócio lá. E falavam, fulana, vem cá, hoje eu trouxe um virgem aqui para você ensinar. E lá em Minas Gerais devia ser assim também, talvez. Não Lá sei. não. Lá não. Não sei nem o que é a zona. Então tá bom. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, aprendia-se com uma pessoa que não, teoricamente, acabava não sendo recebido em casa nem para tomar um cafezinho com a família. O Amar Verbo Intransitivo, que é um livro muito interessante, um cafeicultor paulista contratava a Fraulein, que era uma alemã, para trabalhar na casa dele para iniciar o filho dele, evitando que ele estivesse exposto a sífilis, que ele estivesse exposto a uma aproveitadora, e aí a Fraulein ficava na casa desse menino, que eu esqueci o nome dele, e esse livro é interessantíssimo, vale a pena ser lido. Hoje, o menino fica com a namorada dele, com uma menina que também não sabe nada. Uhum. Isso é mais legal. Tem uma parte Você bacana não acha isso nisso mais aí. legal? Então, eu fui uma que casei, né? Eu era virgem, meu marido também era, a gente aprendeu junto, né? Então, assim, Mas vocês eram mais velhos. 22. Tô falando de um moleque de 15, Sim. que começa a namorar com uma menina de 14, Então. e que dali a 6 meses está dormindo dentro da casa do pai dele, da mãe dela, e dormindo junto, e está descobrindo o sexo junto. Então, Isso não é mais legal do que ir na zona aprender com uma profissional ou ter uma pessoa contratada, apesar da história ser linda do livro, para fazer isso? Então, eu vou te ser bem sincera. Eu acho, assim, que na teoria não é tudo tão bonito quanto parece. Porque um adolescente, ele não está pronto para assumir uma maternidade, por exemplo. Sim. Quando eu trabalhava como enfermeira obstetra, eu fiz muitos partos de adolescente. E há um pensamento muito fantasioso. Na primeira vez não engravida, a camisinha tem que colocar bem justa. A falta da informação, ela é muito cruel, muito cruel. Então, assim, particularmente, eu acho que há um momento certo para todas as coisas. E essa idade, 14, 15, eu atendo para dar as informações, mas eu também trago consciência. Eu faço algumas perguntas muito importantes. Vai iniciar a vida sexual? Ok. Você está pronto para ser pai? A maioria, ô tia, claro que não. Eu falei, pois é, mas todos os métodos, eles são 0,01%. O sexo, ele traz junto algumas consequências que a gente precisa pensar. Porque não basta só o oba-oba, o prazer, é tudo bom. Nós precisamos falar sobre as consequências que isso traz. A mesma coisa quem tem uma vida, né, que faz o sexo casual com várias pessoas e escolhe não usar preservativo, ela deveria estar ciente de todas as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que ela está predisposta a ter, porque não está escrito na testa de ninguém que a pessoa tem. Né? E existem inúmeras pessoas que não apresentam nenhum sinais físicos. Então, esse momento que a gente, mais uma vez, a libertinagem, né? Particularmente, eu tenho um filho de 14 anos e eu não acho meu filho pronto para iniciar uma vida sexual. Eu sei que isso é polêmico, né? A gente sabe que a gente vive um momento onde está cada vez mais precoce. Eu atendo a partir de 14. Esses dias uma mãe me chamou, queria que eu atendesse a filha de 12, porque está no 3º parceiro sexual. 12 anos não está pronto para iniciar uma vida. Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Essa galera jovem, é muito bom o sexo, ele é maravilhoso, mas ele tem que ser feito no momento adequado, ele tem que ter orientações. E aí, o fato de experimentar com alguém, ok, né? Os dois aprendendo juntos. Eu acho mas mais legal do que uma Pois profissional. é mais legal, mas aí se pega um paciente como esse meu que acha que o sexo é só pênis na boca e pênis na vagina. Como vai ser essa primeira vez dessa menina? Mas tem um elo Desastrosa. dessa corrente aí importante para ser discutido, que são os pais, a insegurança, a falta de informação dos pais também, a dificuldade de dizer não, a dificuldade de impor limites,
a dificuldade que perpassa toda essa relação com os filhos. Por quê? Meninos Porque autoritários, educação tiranos sexual também. é a adolescência. Só que chega na adolescência e já sabem mais do que os pais. Educação sexual é desde que nasce. Vocês entendem que por isso que veio esse livro, O Segredo de Gerações. Porque eu entendo que a educação sexual, ela tem que vir lá no começo. Desde que nasce. Você orientar sobre as partes íntimas, ninguém pode tocar, ninguém pode ver. Tratar esse assunto com naturalidade. Esse assunto é sempre um peso, é sempre um fardo. Né? As crianças trazem, por exemplo, o que é sexo. Meu Deus, a maioria cala a boca. Eu já ouvi de amiga que bateu no filho quando ele fez uma pergunta, né? Eu vi uma que falou assim, mamãe, o que é sexo? Ela falou, Feminino e masculino. feminino e masculino. Ah, tá bom. E a outra falou assim, mamãe, o que é oral? Aí a mãe ficou toda transtornada, começou a explicar e não sei o que. Eu falei, acho melhor eu fazer a prova escrita, então. Aí teve uma que uma amiga minha viveu. Essa é boa. As duas dentro do carro, a filha e a amiguinha da filha. Mãe, quer boquete? A minha amiga, meu Deus, eu vou morrer. Como que me faz uma pergunta dessa? 8 anos. Diz que rodou a cidade inteira, não queria chegar em casa nunca mais. E a filha, e aí, mãe? Ai, depois a gente fala sobre isso. Chegou em casa, ô mãe, pelo amor de Deus, você não vai falar? Sentou as duas e falou o que era. A filha dela começou, que nojo, que horror. Aí ela lembrou, porque eu tenho vários vídeos falando sobre isso, que o ideal, toda pergunta difícil, é voltar com a pergunta. Mas onde você ouviu sobre isso? Né? Onde você viu? Onde você leu? E aí a filha falou, é que quando a gente tava passando no centro, tava uma placa, deu um boquete de flores pra sua namorada. Ai, meu Então, Deus. assim, cada vez que você volta a pergunta, você percebe que muitas vezes a malícia e a maldade, na maioria das vezes, tá na nossa cabeça como adulto. Claro. Vou mostrar o livro aqui, pode ser, Ismael? Aqui, ó, tá mostrando ó, o Girassol, né? Segredo dos Girassóis. O Segredo dos Girassóis é um livro que fala sobre educação sexual para crianças, determinando... Com uma certa responsabilidade, um Total. cuidado para não erotizar precocemente as crianças. Não tem o objetivo de desvirtuar. Essa imagem que ele tá ali é a única coisa que aparece, digamos, né, sexual. Fala sobre né, o aparelho, né? Mostra o órgão genital, ao invés da genital, criança ir buscar ou pedir para ver do colega na escola, que é muito comum, você pega. É uma ferramenta para você utilizar. Isso para o homem acaba sendo mais fácil. Fala pipi, né? Pipiu. Para a mulher é pepeca, vulva, fica mais difícil para a mulher. Então, aí uma pergunta importante sobre isso. Por que apelidos para a região íntima se ninguém dá apelido para o cabelo, para o nariz? Né? A gente precisa refletir sobre isso. Por que a região íntima tem apelido? É a única parte do corpo que tem apelido. Por que não falar vulva? Por que não falar pênis? Porque, né, é tão... Pênis, mas Isso é vulva... um pouco formal demais, né? Eu não falo, Vagina, eu não falo folículo piloso, eu falo pelinho. Tem coisas que a gente evita o termo Mas no, o apelido médico não. formal. Apelido não. Não, mais ou menos. Fala pentelho. Pentelho fala. Pentelho, apelido. É apelido. O pentelho é apelido do pelo, não? É. Pelos pubianos, que seriam os pelos dos Países Baixos. Aí Você tá, está usando apelido, já Países tá dizendo outro Baixos. apelido, hein, Você doutora? falou do gramado que fica molhado. A gente usa isso. Então, mas essas são analogias, porque eu vou em rádio, eu falo no Instagram, e tem coisas Claro, eu não estou criticando. Eu acho que é Boicota. natural. Não, a gente eu tá acho que é discutindo. natural o eufemismo. A questão, né, desse machismo absurdo, a gente fala muito também aqui sobre violência doméstica, né? Alguém disse aqui uma coisa muito bacana, que o homem, quando ele se ofende, é um machismo tão grande que ele vai xingar também a mãe do cara, né? O grande apelido, filho da... Uhum. Ou seja, de novo a mulher está ali, né? De novo a mulher sendo exposta, subjulgada, um apelido prosaico da nossa vida de ser humano, né? E falando, a gente começou a falar e não terminou das práticas sexuais, uma dica muito legal que eu dou no consultório é ter um óleo de massagem que possa usar em todas as partes do corpo. Todas. Vendar os olhos de quem vai receber essa massagem e se permitir. Hoje, nós precisamos entender que o nosso corpo ele é cheio de zonas erógenas. Porém, parece que só existe a região íntima. E aí, nesses casais que querem trabalhar as práticas sexuais sem focar somente na penetração, a massagem tem sido um ótimo recurso. E é engraçado porque eu já ouvi feedback de mulheres, por exemplo, que chegaram ao orgasmo massageando a parte das costelas, parte de trás da perna. Por quê? Porque com os olhos vendados a gente se entrega, a gente se permite vivenciar aquele momento. Sendo que a penetração, principalmente, né, para uma mulher que está na fase da menopausa,
tem a questão, né, do ressecamento vaginal, tem várias questões que envolve. Tem todo um monstro por trás da menopausa. Às vezes as mulheres nem chegaram, tem umas que marcam consulta. Não, eu tô marcando essa consulta porque a médica disse que eu já tô chegando no climatério e várias amigas minhas se divorciaram na menopausa. Então eu tô aqui porque eu não quero que isso aconteça. Então é um fantasma que assombra algo que nem aconteceu ainda, né? Então é muito importante a gente entender que cada pessoa vive o processo do seu jeito, nem todo mundo é igual. Eu tenho paciente que está na menopausa que não teve a queda dos hormônios, a perda da libido. O ressecamento não foi tão evidente, foi algo mais leve. Então, a gente precisa entender que cada pessoa vive esse processo de um jeito. E você falou uma coisa interessante sobre a proteção do preservativo. Na geração 50+, durante esse processo que acontece separações, né? O uso do preservativo acaba sendo uma dificuldade muito grande de quem vem de relações muito duradouras, né? Isso expõe também o casal, né? Outro dia eu vi uma reportagem de uma senhora falando, meia idade, né, 50+, falando, olha, é preciso falar de preservativo para os idosos. A gente precisa voltar a discutir isso, né? E precisa pôr rápido, porque se demorar para pôr... Não, e aí tem o preservativo feminino nesses casos, né? Conhecem o feminino? Sim. Então, aí nesse caso auxilia, porque o homem, querendo ou não, tem essa pressão. E aí, dependendo como tá a situação, já tem a pressão da cabeça, e mais uma pressão lá embaixo, são duas pressões ao mesmo tempo, né? Eu tenho um amigo que não via há muito tempo, falei, e aí? Ele estava separado, falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? E você tá namorando, né? Ele estava com uma moça, tá namorando? Ele, tô. Mas o motivo nem é tanto amor, não, é porque eu não uso camisinha. Então eu tenho que ter uma namorada só, eu tenho que ficar com uma só. Triste. Realidade. Então, aí, mais uma vez, precisamos incentivar os homens que assistem, né? A importância de buscar por ajuda, né? Muitas vezes uma disfunção sexual não é um diagnóstico Mas não de era morte. disfunção sexual, ele não gosta de usar camisinha. Mas será que não gosta ou ele já perdeu a ereção quando tentou colocar? Com certeza. Aí com certeza. Aí que tá. Mas né? pode não gostar mesmo. Pode também. Não, é Casado, mais um é pra bando de isso. tempo, depois agora não, agora é tem pra que... isso. É que ele falou brincando, tem que colocar logo, porque... Tem várias questões, Tá né? demorando. Tem várias questões, mas nenhuma delas é mais importante do que a necessidade da proteção. Para mim, inconcebível a gente pensar sobre isso. E outra coisa importante, assim, 50+, o que eu trabalho? Que tal testar pela manhã, onde os níveis de testosterona estão mais altos? Que tem gente que precisa tomar um remedinho, ter uma ajudinha, para namorar com a própria mulher. Mas se for para olhar para a cerca do vizinho... Não precisa? Não precisa de remédio nenhum. Isso foi falado aqui já, não foi? É importante falar dos remédios, né, e da orientação médica, porque tem muita gente misturando alguns remédios com bebida alcoólica, né, enfim, essas matérias sempre chegam pra mim, Muita porque gente, o pessoal... a molecada toma, porque aí o cara vira um super-homem também. Imagina, você tem mas 18 aí... anos e ainda tem um... Turbinado. mas eu já peguei no hospital algumas situações de um negócio ficar ereto e não baixar mais, e aí o bicho pega, que ele chega gritando de dor. Tem um lado oposto da história também. Priapismo, né? Então assim, é importante a gente entender que todo problema, ele tem solução, mas eu preciso olhar pra ele. A maioria procrastina. Eu atendi um casal esses dias, a gente resolveu o problema dela de libido. Passaram-se alguns meses, ele começou a apresentar ejaculação precoce. E aí começou a ficar muito difícil, né? E aí, assim, vem de uma educação, né? Um machismo estrutural, todo muito problemático, assim. Não aceitava a relação sexual sem ter a penetração, né? As práticas sexuais. Trabalhei, até que chegou num ponto que eu olhei pra ele e falei, olha, seria muito interessante você consultar um urologista. Eu adoro a senhora. Eu indico a senhora até para poste. A senhora melhorou muito o nosso casamento. Mas se a senhora tocar em médico de novo, eu não volto mais aqui. Eu prefiro o divórcio do que ir no urologista. Olha que triste, um homem de 52 anos. Eu achei muito triste. É triste mesmo. Né? O que aconteceu? Qual o final dessa história? Eles decidiram não continuar mais a terapia sexual, porque, na verdade, ele não queria as práticas sexuais, né, sem ser a penetração. Ele estava apresentando dificuldades, a esposa não estava conseguindo chegar ao prazer, porque também tinha todo o preconceito de ajudá-la a chegar sem ser na penetração, que envolveria as práticas. E ela olhou para mim e falou, eu abro mão do meu prazer para continuar esse casamento. E aí você vê, né, é triste, é muito triste. 30 anos de casado e a pessoa se Será negar... que ele abriu mão para continuar o casamento ou Ele não. ele arrumou uma namorada? Não, ele continuou o casamento tendo, né, a disfunção dele e ela que abriu mão do prazer, né? Então, é sobre isso. Mais uma vez, a gente vê a mulher abrindo mão de algo,
em E prol de uma novo dificuldade. entra aí a falta de informação. Vamos voltar lá para antes, para esse seu paciente de 52 anos. Faltou uma informação para ele, faltou um letramento em um bom momento da vida dele, né? Assim, a música, né, do meu nome, eu falo pra minha mãe, mãe, escolhi essa música, mas ela é... Eu nasci assim, vou morrer assim sempre. O trauma de Gabriela. Eu não suporto essa música, porque eu não nasci acredito assim, nela. Eu cresci assim, Não. você sempre Eu acho assim. que todo mundo pode mudar em algum momento da sua vida, desde que a pessoa entenda, né? E ela, principalmente no relacionamento, nós não vivemos um relacionamento sozinho, a gente tem alguém. Então, se eu não faço por mim, eu faço pelo outro. E de novo, a mulher tem essa prerrogativa maravilhosa, porque ela vai se transformar, querendo ou não, na menopausa. Aí ela vira uma outra... Aí foi isso que ela mencionou. Eu já estou prestes a entrar na menopausa mesmo. Vai ter a queda da libido, ressecamento. Não, mas isso vai ser trabalhado. A menopausa representa 1/3 da vida da mulher. 1/3. Mas é o que a gente comentou. A mulher, ela é meio esponja, né? E eu trabalho bastante isso. Não só com as pacientes, mas na minha vida também. A gente tem muito hábito. A esponja tem um lado que gruda e um liso. A maioria de nós, parece que as histórias boas, a gente escorrega. E o que é ruim, gruda. Então, parece que é o que eu fixo na cabeça. Ah, menopausa, todo mundo me contou que foi um processo ruim. Então, eu fixei na memória que o meu também vai ser. Tá certo que o meu vai ser e não necessariamente. É que nem a maternidade. Eu ouvi de várias pessoas que a adolescência é horrível. Meu Deus, tu te prepara, porque a hora que o teu filho chegar na adolescência... Meu filho tem 14 e assim, eu estou relembrando a minha, né? Porque todo mundo passou por isso. Eu tenho 3. Eu tenho o Henrique de 14, a Liz de 7 e a Helena de 5. Então, assim, eu estou relembrando a minha adolescência, que foi uma fase maravilhosa da minha vida, e estou auxiliando ele no processo da vida dele. É desafiador? É. Mas se eu já colocasse na minha cabeça que seria uma fase difícil, realmente seria. Estou lendo sobre, né? Tem um livro para quem tá nessa fase. Cada um vai ser de um jeito. Exatamente. Dos 3, você não vai encontrar nem pontos em comum. Para isso, eu tenho uma pergunta para você. Muita gente está assistindo a gente ali, tem filho nessa idade. Você é mais jovem que 50, mas tem muito cara de 50 que tem filho ali, seus 14, 16. O que a gente... Como é que é essa história? Deixa o menino namorar no quarto dele? Aceita a namoradinha? Ou não? Ou se eu tiver uma filha, como é que eu faço? Eu aceito o namoradinho dormindo na minha casa, acordando de manhã, tomando café da manhã e falando, oi tio, dormiu com a minha filha? Eu não tenho filha. Mas a situação não é fácil. Não. Qual que é a orientação que você dá para esses pais quando chega nesse momento? Atrasar a iniciação sexual é uma coisa boa? Como fazer isso sem agressividade? Como você orienta essa... O diálogo, ele salva vidas, né? Então, eu acho que o diálogo vai ser sempre o melhor caminho. E eu fui criada, né, por uma jovem. Minha mãe engravidou aos 19, me teve com 20. Minha mãe é muito jovem, hoje eu tenho 41, minha mãe tem 61. E aprendi sobre valores e princípios com ela que carrego para minha vida. Então, assim, hoje nós temos um diálogo muito bom com o Henrique e a gente tem algumas coisas que foram colocadas para ele. Por exemplo, né, o Henrique vai namorar quando ele estiver trabalhando, porque, né, a gente já sustenta nós somos em 5. Pensa, né, mais uma não vai rolar. Né? Então, a gente começa a colocar alguns valores, porque nós, sendo cristãos, a gente namora com um objetivo. Porém, quando os pais vêm conversar comigo, a gente sempre coloca na mesa quais são os seus valores. O que você pensa sobre isso? Eu acho que não tem problema nenhum. Da minha filha é melhor estar aqui em casa do que na rua. Isso é um valor da pessoa. Eu não posso dizer, você está errado. Na casa dela e na criação... orientação você dá, então? Você acha que é razoável um adolescente dormir com a namorada dentro de casa? Não estou perguntando para a pessoa Gabriela, que eu já entendi que não, mas para a terapeuta sexual Gabriela. Nesse caso, eu sempre trago a consciência da importância da gente entender as consequências da gravidez, aquilo que eu falei. O sexo, ele tem consequências e a gente precisa colocar isso na mesa. A maioria dos pais não pensa muito, não quer conflituar com o filho. E a questão não é conflituar, a questão é conversar e trazer consciência. Você se sente pronto para isso? Só que muitos pais não querem dentro da sua casa. Não, eu acho que não está pronto, eu acho que não é o momento. E aí eu sempre trabalho com a família, vocês precisam conversar. A decisão é algo, principalmente do pai e da mãe. Porque as consequências vão trazer não só para o adolescente, mas vai trazer para os pais também. Então são decisões que, assim, como profissional, a gente vai até um ponto. Depois é a família que tem que decidir. Eu não posso... Difícil muito demais. difícil. Eu tenho uma filha de 8 anos... Não consigo nem colocar um frame de pensamento sobre isso na minha cabeça.
como você está dizendo, você não tem filha. Eu não tenho filha, mas eu consigo me colocar no lugar de quem tem. Eu tô tentando fazer Sim, esse sim. papel. Mas também é o Porque, seguinte, assim, não é hora de pensar, ela tem 8 anos. Exatamente. Quando chegar a hora, talvez eu tenha mais consistência de o pensamento. Cadu, meu filho, né? tem 15 anos. Ele tá sassaricando pra lá e pra cá. E Daqui a pouco beijou tá uma chegando menina lá. ali, beijou outra menina ali. Mas eu sempre falo pra ele, a menina tá lá, você tem que ser um cavaleiro. Você tem que estar ali, você tem que atuar. Não vai ser vira-lata, falei pra ele. Então, valores como esse... É importante. Sim, É importante. valores como esse são aprendidos em casa, Exato. né? Então, assim, por exemplo, quando você está com o seu filho e tem uma mulher junto, por exemplo, ele vai servir uma bebida para ele, na minha casa, o que eu faço? Eu estimulo meu filho para que ele sirva as mulheres que estão naquela mesa, porque como que ele vai aprender sobre ser cavalheiro se eu não ensinar? Então, tem coisas que a gente precisa ensinar, são valores e princípios. Quando ele tinha 8 anos, eu ensinei ele sobre educação menstrual, o que era a menstruação, e eu coloquei para ele, filho, é muito importante tu entender que esse processo na vida da mulher ele é muito delicado. A mulher fica irritada, a mulher tem hora que não quer falar com ninguém. Então, quando alguém que você gostar muito estiver nessa fase, você se afasta. Vai ser bem pra você e pra pessoa. Porque às vezes o homem fica, né? Eu lembro que meu irmão, quando era adolescente, perguntava, nossa, será que eu fiz alguma coisa? A pessoa tá grossa, tá me ignorando. E às vezes tá na TPM, né? E nesse caso, o que a gente precisa ensinar na educação menstrual? Você como homem, meu filho, se você vê que alguma menina tá com a roupa suja de sangue, tire seu casaco e dê pra ela colocar na cintura. Seja cavalheiro. É uma situação onde a mulher não gostaria de estar assim. Se fosse você... Gabriela, a palavra que hoje é muito importante, que é o letramento, né? O climatério, que é essa fase que antecede a menopausa, pode durar até 10 anos, Sim. com os fogachos, com sintomas, com todos esses transtornos, e a mulher podendo, inclusive, engravidar, ou seja, numa fase que ela já está pensando em outros planos. O homem, o marido, o companheiro ou a companheira, precisa ter uma atenção, precisa ter um entendimento do que está acontecendo. E aí, por isso que o conhecimento, ele liberta, ele transforma. As pessoas querem passar pelos processos sem estudar. Eu sempre falo para os pais, poxa, estudou, leu pelo menos algo sobre desenvolvimento da fala, sobre os saltos de desenvolvimento e sobre a sexualidade, né? Por que não ler? Por que não estudar sobre isso? Vai passar pela menopausa ou sabe que, né, a sua companheira vai passar? Por que não começar a ler sobre isso? Por que não estudar sobre isso? O que você sente, né? De que forma eu posso te ajudar? Mas aí tem outro problema, né? Hoje eu percebo na terapia sexual que existem muitos casamentos egoístas e egocêntricos. Cada um aprendeu a viver do seu jeito e tem casais que chegam pra mim com 2 anos sem ter relações sexuais, casados. E aí, assim, cada um se acostumou a chegar em casa, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso. Se acostumaram a estar no mesmo ambiente, vivendo vidas... Filhos também atrapalham muito essa rotina, né? Filhos novos... Filhos, né? De qualquer forma. Então, eu costumo dizer que a gente precisa se adaptar. Nenhuma criança vai ser pequena para sempre. Então, ela vai crescer e ela vai, né, criar a sua própria asa e voar. Só que nesse processo, muitos acabam. Os filhos voam, ficam os 2 e agora? Teve um casal que eu atendi que foi muito engraçado. Eles criaram os 3 filhos, né? Foram para a faculdade, casaram. Aí um olhou para a cara do outro. Depois que o caçula casou, você vem sempre aqui. Eles se perderam no meio do caminho. E aí, vamos separar agora? Não, pelo amor de Deus, 35 anos de casado, que vergonha, né? Se separar. A gente se gosta, a gente só não se entende mais. E aí vieram pra terapia 3 anos, sem ter uma vida sexual. E aí a gente começa a resgatar. E é muito desafiador, porque eu costumo dizer que um casamento... Hoje eles vivem numa praia de nudismo. Não, hoje eles estão com uma frequência sexual de 2 a 3 vezes por semana. Eles têm 65 anos e estão muito felizes. Que legal. E vão no bar do swing. Ai, de misericórdia. Não, vão não. Pode me contar sobre isso. Você já atendeu alguém que frequenta bar de swing? Não. Eu atendi já casais que têm desejo, por exemplo, para prática, né? Para o fetiche de assistir a esposa transando com outro homem, né? E aí a mulher não quer. E aí eles vão para terapia sexual porque de alguma forma entrou num embate. Eu quero, mas o outro não quer. E eu trabalho muito com as 3 peneiras. A primeira peneira é a paz. Aquilo que eu não tenho paz, eu não devo fazer. Mas todo mundo faz, mas todo mundo vai. Você não tem paz? Não vai. É sobre isso. Você não compra paz no mercado da esquina. Tem gente que faz determinadas coisas para agradar e perde a paz. Hoje, a saúde física, com o medicamento, com o tratamento, às vezes com repouso, a gente restabelece. Agora, a saúde mental, quando a gente perde, muitas pessoas acabam ficando com sérias consequências. E essa questão da paz envolve muito a saúde mental. Se eu perdi, a primeira peneira. Primeira peneira. A segunda, como um acordo. Como um acordo não é água mole e pedra dura.
Não é isso. Se a pessoa disse não, você tem que respeitar. E, infelizmente, nos casamentos não é o que acontece. Vamos. Não, eu não quero. Vamos. Não, eu não quero. Né? Como eu atendi um casal, 60 e poucos anos, e aí ele estava lá porque queria que eu convencesse a sua esposa a transar dentro de um carro, no estacionamento de um shopping no horário de pico. Eu não vou estimular... Eu não vou estimular um atentado ao pudor, eles podem ser presos, né? Então tem coisas que não fazem sentido, entendeu? E aí, né, você tem que trazer a reflexão. Tem neto? 7. Imagina seus netos saindo do shopping, dando de cara com vocês dentro do carro. Como seria essa situação? Né? A gente precisa pensar. Nem tudo que eu tenho desejo ou vontade, tem coisas que... O pensamento do homem passa um pouco por aí. Água mole em pedra dura, tanto bate. Eu vou falar até ela ceder. Não estou falando Só que aí dessa questão cede específica. e perde a saúde. Não estou falando Como dessa já peguei questão vários específica. casos. De uma forma geral, o homem é turrão para Não, isso. Não Não é, Doc? Mas a mulher também consegue tudo que ela quer pelo jeitinho dela. Ela fala só uma vez. Ah, não, ela vai devagarinho, ela não fala de novo. Vai dar... E a terceira peneira? Vamos lá, a terceira peneira? Integridade física. Aquilo que faz eu perder minha integridade física precisa ser respeitado, né? E aí, olha, tem uma onda... Tem umas coisas aí, né? Nossa, já atendi gente que queria colocar pepino, cenoura, né? Umas coisas assim, né? Legumes foram feitos para comida, não para outra coisa, né? Então, tem algumas... infelizmente, a gente sabe, né? Que isso vem, muitas vezes, da pornografia, de cultura, né? Pornográfica. E aí a gente precisa se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro não é trocar de lugar. Se vocês trocassem de cadeira, não mudaria muita coisa. Se colocar no lugar do outro é vestir a roupa do outro. Mas falar já é um avanço, né? Com certeza. As pessoas precisam entender que aquilo... Porque assim, se tu volta a pergunta, você faria isso você? A maioria diz que não. Então como que você quer fazer no outro? Se for uma coisa que é extraordinário, mas que tá tudo bem, tá combinado, que as pessoas estão... Se tá todo mundo feliz com isso, eu não vejo problema. Claro que eu vejo um problema em tortura, em integridade, mutilação, sei lá, qualquer coisa assim, não é uma coisa razoável. Mas eu acho que o combinado não tá caro nunca. Eu acho que os acordos dão muito certo. Inclusive o estacionamento do carro. For preso, não vai acontecer nada, vai parar a delegacia, vai passar uma vergonha e volta pra casa. E tá bom, tá afim de fazer, faz. Eu não posso ser conivente com isso. Não, você ser conivente é outra coisa, mas tô querendo dizer assim, se os dois quiserem, estiver dentro do carro, quiserem... Mas aí o grande rolê é que eles chegaram lá porque ele queria e ela não. Bom, aí é outra história, aí não tá combinado. Não. Mas se tiver combinado, azar, ué. E às vezes ser preso é até a composição da loucura toda. O fetiche está em ser O que vai acontecer também? Vai tomar... Não vai acontecer nada. Faz, ué. Vergonha, né? Não, vergonha. Não, mas é uma outra coisa, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Né? Puxa. Eu queria te fazer uma última pergunta a respeito de masturbação, porque eu tenho um menino de 15 anos em casa, o Cadu vai matar se assistir esse episódio. Mas e aí? Uma criança, um adolescente começa a trancar no banheiro, começa você chama ele, leva 2 horas para vir. Como é que faz? Isso é saudável, não é saudável? Houve já uma corrente de pensamento que era saudável, era um treino. Jogo é jogo, treino é treino. Como é que funciona isso? Então, os adolescentes eles têm muita necessidade de expor e extravasar os seus hormônios. E aí tem muitas correntes de pensamento. É óbvio que como cristã, nós não incentivamos, né? Hoje, se tu perguntar com o meu filho, nós temos um papo aberto sobre isso, a gente conversa. E em relação a isso, a gente tem os nossos valores e aquilo que a gente acredita. Mas para os pais que me perguntam sobre isso, eu digo para eles terem um diálogo aberto com os filhos, partindo do pressuposto o que é. O que você sente? Qual é o desejo? E tudo dentro do limite, do que é saudável, daquilo que de fato, né? Porque, por exemplo, como nós somos uma sociedade um pouco desequilibrada, se o adolescente começar a fazer isso, muitos perdem a noção. Alguns acabam se machucando, alguns acabam fazendo em lugares inapropriados, alguns de fato perdem a noção. E, infelizmente, toda prática que é praticada de forma, né, sem equilíbrio, ela traz consequências. Então, assim, hoje, quando os pais, principalmente os cristãos que me procuram, de que forma eu posso ajudar meu filho? Ele não quer fazer. Ele quer, por exemplo, né, ele quer se manter tranquilo em relação a essa área, ele não quer ficar se masturbando. Atividade física. Bom. Mas é isso, né? Entendendo, eu acho que esse episódio contribui muito para que as pessoas percebam
que falar sobre sexo, falar sobre questões que são Comunicação, ela é delicadas, importante, né, faz Fernando? parte de um Você é processo. um comunicador já de É formação, muito eu estou importante aprendendo a ser isso. comunicador aqui, e a doutora é uma Gabriela, comunicadora sim, também, claro, não é? claro. E Te acho que isso é agradecer bem importante, muito, não é? viu? Muito bacana. Muito bom, muito obrigado, doutora. Obrigado, Pessoal, viu? vamos ficar Muito 50 obrigado. mais. Clica aí embaixo.